E o mês passado nós lemos o livro de Atos. E no fechamento do livro de Atos, Deus ele ministrou uma palavra no meu coração. E eu cheguei até a gravar um vídeo. Eu estava aqui na igreja no momento devocional e eu gravei um vídeo da palavra. E essa palavra tem preenchido o meu coração e eu quero falar sobre ela hoje. Então, se você assistiu o vídeo que eu gravei, você pode ir embora. Brincadeira, fica aí, irmão. Mas eu quero falar sobre Atos capítulo 28, que foi o fechamento do nosso livro de Atos, né, que é um livro tremendo, irmãos. Eu não quero apagar os áudios, nem as mensagens que são mandadas lá no grupo, porque cada mensagem que foi enviada por homens ali, sabe, mensagem, eu vi que os homens, né, e as mulheres também, a igreja foi mexida, irmãos, sabe, foi mexido. A leitura do livro de Atos, ela mexe com a gente, sabe, se aqueles homens conseguiram fazer aquilo, nós também podemos com os recursos que temos, sim ou não? Se eles receberam um poder e se tornaram testemunhas, eu e você também recebemos esse mesmo poder, e hoje nós temos muito mais recursos que aqueles homens, nós também podemos, amém? Eu achei tremendo, tremendo, tremendo. E hoje eu quero falar sobre o capítulo 28, algumas coisas do capítulo 28, do livro de Atos. Eu quero ler com você os 5 primeiros versos, amém? Diz assim: uma vez em terra, fala comigo, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma serpente, uma cobra, um réptil, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Quero pular lá para o finalzinho, Arthurzinho, nos versos 23, diz assim: e havendo-lhe, rapaz, que é isso? E havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto para a lei de Moisés, como pelos profetas. Não era isso, não. Vamos ler. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara,
onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Era esse texto que eu queria. Paulo já estava em Roma aqui. Esse momento, do capítulo 28, ele é um momento que ele é posterior ao naufrágio. Nós que lemos o livro de Atos agora no mês de outubro, nós vamos nos lembrar dessa história. Paulo, tudo começou com a prisão de Paulo. Paulo passa por tribunais, ao ponto de ele apelar para César. Então ele é levado, ele é direcionado para Roma. Então, esse momento aqui é o momento da viagem, em que eles estavam levando Paulo preso para Roma. E nesse ínterim aconteceu um naufrágio. Né? No capítulo 27, a partir do verso 27, ele descreve esse naufrágio. A embarcação foi totalmente destruída. E haviam 276 pessoas dentro daquele barco, dentro daquele navio. E aquelas pessoas, todas, foram preservadas pelo Senhor. O barco foi destruído, o vento era forte, era contrário. Aconteceu lá uma situação que é um tufão de vento chamado Euraquião, e destruiu aquele barco. Destruiu aquele barco. Mas as 276 pessoas permaneceram vivas. E esse momento aqui do capítulo 28 é um momento em que, como inicia dizendo aqui, uma vez em terra, depois de passar por esse naufrágio, depois de passar por toda essa situação turbulenta, risco de vida, eles chegam a salvos em terra firme. E quando eu estava lendo esse texto, meditando especificamente nesse capítulo, Deus trouxe um sentimento de gratidão ao meu coração, sabe? Graças a Deus. Aí você pode falar, cara, mas os camaradas passaram por um naufrágio agora, você vem falar graças a Deus? Sim, irmãos, graças a Deus, porque eles passaram pelo naufrágio, mas o naufrágio não os matou. Então, graças a Deus, glória a Deus, o naufrágio passou. Agora eles estão em terra firme. Agora, uma vez em terra. Uma vez em terra. E chegando em terra firme, queridos, todos a salvo. Sabe a reflexão que eu trago para nós? Eu tenho certeza que todos que aqui estão já passaram por algum naufrágio. Já passaram por alguma situação turbulenta na vida. Sabe que, talvez assim como Paulo e essas outras 275 pessoas que estavam naquele barco, pensaram que ia morrer, pensaram que tudo tinha acabado, pensaram que aquele era o fim. Mas graças a Deus, irmãos, eles chegaram à terra firme. Eu não sei como eles chegaram, talvez agarrados em pedaços do barco, sabe? Nadando, talvez tivesse alguns que soubessem, ou tivesse condição física para isso. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor proveu um grande livramento para aquelas pessoas. Graças a Deus, sabe, graças a Deus, o naufrágio passou. Ei, eu quero chamar a sua atenção e te pedir para que você olhe para a sua vida. E não olhe para as perdas, que eu tenho certeza que naquele barco tinham muitos bens. Tanto é que no processo aqui do naufrágio, eles jogam muitas coisas para fora, eles vão jogando coisas para fora do barco. Talvez ao longo da nossa caminhada, da nossa, como é que fala? Da nossa navegação, da nossa viagem, nós tenhamos que jogar muitas coisas para fora do barco. Lembra de Jonas? Então, nessa noite, eu não quero que você pare e olhe para as coisas que você perdeu. Eu não quero que você olhe, sabe, talvez para aquilo de valor que você valorizava tanto, mas que por conta dessa circunstância adversa, você teve que lançar mão daquilo, teve que abrir mão daquilo. Eu quero que você olhe para o livramento que Deus proveu na sua vida.
o livramento que Deus proveu na sua vida, irmãos. Todos nós passamos por isso, graças a Deus. Graças a Deus, o naufrágio passou, glória a Deus, a situação passou. E nós vivemos hoje, ainda que com perdas, nós vivemos hoje uma situação de vitória. Glória a Deus, glória a Deus. Chegamos em terra firme. E ali em terra firme, queridos, o que significava aquilo? Novas oportunidades, novas possibilidades. Irmãos, as lutas da vida, elas nos ensinam a melhorarmos, sabe? Elas nos instruem para nos tornarmos pessoas melhores. Eu não sei, de repente, o naufrágio ou a situação adversa que você passou foi no casamento. E hoje, o casamento não foi, sabe, sua relação não foi destruída, Deus preservou essa relação. E agora, queridos, nova oportunidade. Nova oportunidade de viver um casamento melhor, um relacionamento, sabe, melhor. Onde você errou, hoje você não erra mais. Hoje você tem a oportunidade de ter novas práticas. Você tem possibilidades de novas práticas, de melhorar, de ser alguém melhor. Eu falei de casamento, mas isso pode levar para todas as áreas da sua vida. Talvez você perdeu um emprego e Deus te deu uma nova oportunidade de hoje ter um emprego diferente. Você perdeu porque talvez foi negligente ou tiveram algumas ações ali que fizeram com que você perdesse esse emprego. Mas hoje Deus abriu uma nova porta para você e você tem a oportunidade de ser um funcionário melhor, de ser um profissional mais dedicado. Você entende isso? Isso você aplica em todas as áreas. Então, glória a Deus. O naufrágio, nós passamos pelo naufrágio, mas ele passou, acabou. Nós temos oportunidade, sabe, de vivermos o novo de Deus para as nossas vidas. Amém? E aquela embarcação, queridos, aquele barco foi destruído. O barco afundou, irmãos, sabe? E o que Deus trazia e trouxe ao meu coração, que eu creio que é um conselho do céu para nós, é que embarcações afundam. Sim ou não? Elas não foram feitas para afundar. Não foram feitas para afundar, mas elas afundam. Elas afundam. Estruturas, coisas, naufragam, quebram, tornam-se obsoletas, entram em desuso. Sabe aquela roupa que você doou para o último bazar? Você lembra quando você comprou ela? Era o top para você. Era tudo que você queria, mulher. Aquele sapato era o que você desejava. Mas chegou um tempo e ele se tornou obsoleto. E você já olhava para ele e não tinha mais o mesmo desejo de quando você olhou para a loja. Tem vezes que isso acontece muito rápido, né? Quando chega em casa, fala, rapaz, por que eu comprei isso? Sabe, mas eu quero chamar a sua atenção, coisas, embarcações naufragam, estragam, se tornam obsoletas, passam. E o ensino que Deus trouxe ao meu coração foi que Deus, ele não preservou o barco. Deus não tinha poder de preservar aquele barco, irmãos? Tinha. Deus tinha o poder de preservar aquele barco, assim como ele preservou o barco lá com os discípulos, naquelas tempestades que eles enfrentaram, assim como ele preservou a arca de Noé, vocês lembram? Deus tinha o poder de preservar, mas nessa ocasião, para trazer um ensinamento para mim e para você, Deus preservou as pessoas, as coisas não. Você entende o que eu estou te falando? Na última palavra que eu ministrei aqui na semana retrasada, eu falei sobre a importância dos relacionamentos. Pessoas são importantes. Pessoas são importantes. Só que muitas vezes, eu e você valorizamos muito mais embarcações, coisas, do que pessoas. Eu sempre me lembro do meu pai, daquele acidente do Gol, né? Meu pai tinha um Golzinho na época. E eu e o Austin, já contei isso aqui algumas vezes, para ir para o cursinho, eu fui no Gol e eu bati o carro do meu pai. Sabe, o Golzinho zerado na época. E eu bati, acabei com a lateral do carro do meu pai. E a minha maior preocupação não era nem consertar o carro, irmãos, era o que meu pai ia falar.
Meu pai era muito ignorante. E aí eu acabei com a lateral direita dele, e quando eu cheguei lá em casa, eu retornei mais cedo, né? Nós voltamos, parei o carro, estava na lateral direita, a lateral esquerda dele estava inteirinha. Aí meu pai saiu lá e falou: o que foi? Voltaram mais cedo? Eu falei: não, pai, eu bati seu carro. Cara, meu pai me surpreendeu de uma maneira assim que não era Moraes, sabe? É uma coisa que para mim foi impactante. Ele perguntou: como é que vocês estão, meu filho? Carro a gente arruma. Como é que você está? Como é que seu irmão está? Vocês estão bem? Pessoas são mais importantes do que coisas. Estruturas batem, amassam, estragam, dá perda total. Tem que jogar fora as coisas. São substituíveis. Pessoas, não. Pessoas, Deus preservou 276 vidas. Mas a embarcação afundou. A embarcação afundou. Eu não sei porque que Deus está falando esses dias conosco, com relação a pessoas. Talvez eu e você nós tenhamos desprezado relacionamentos. Talvez nós tenhamos não valorizado relacionamentos. Nós estamos entrando na vibe de descartar. Não, meu irmão, não deu certo, né? Descarta, vamos para outra. Sabe, e relacionamentos que tinham tudo para ser um relacionamento saudável, que contribuiria para o nosso bem, para o bem do reino de Deus, para a nossa família. Muitas vezes nós descartamos às vezes por causa de coisas, sabe, coisas mínimas muitas vezes. Então, eu quero dizer para você, pessoas são mais importantes que coisas, e coisas naufragam e quebram. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que me chama a atenção nessa história, nesse texto, nesses textos, né, nesses capítulos, foi que aquelas pessoas, elas foram salvas, aquelas 276 pessoas tiveram suas vidas preservadas, tão somente, irmãos, tão somente por terem seguido uma direção dada por Paulo. Paulo, naquele momento, o homem de Deus, ele representava a voz do Senhor. Paulo, no capítulo anterior, ele dá algumas direções, ele chega a falar sobre a questão do tempo, mas olha o que o capítulo 27, Arthurzinho, verso 10 e 11, olha o que o capitão e o mestre ali, o piloto e o mestre, né? Olha o que eles disseram. É porque não está. Apareceu. Dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, Paulo dizendo, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião, que era o que estava conduzindo os presos, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E muitas vezes nós somos assim, queridos. Nós damos mais crédito ao que as pessoas dizem. Nós damos mais crédito aos diagnósticos. Nós damos mais crédito ao que a maioria diz, ao que é convencional. Sabe, nós damos mais crédito a isso. Mas essa história aqui nos mostra que lá na frente eles tiveram que anuir, eles tiveram que considerar a palavra que o homem de Deus estava dizendo. E teve um momento que ele falou assim: olha, ninguém sai do barco, porque quem sair do barco vai morrer. Obrigado, irmão, Deus abençoe você. Vai morrer. E o que esses homens fizeram? Eles obedeceram agora já não consideraram mais o que o capitão disse, já não consideraram mais o que o mestre disse, já não consideraram mais o que o piloto disse, que eram os especialistas. E é normal, é comum nós ouvirmos especialistas.
Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, quando Deus ministra, quando Deus fala com você, quando Deus fala comigo, quando você sabe que é Deus falando, muitas vezes você vai ter que ir na contramão do sistema, você vai ter que ir na contramão daquilo que é convencional, você vai ter que crer que Deus vai fazer o impossível. E esses homens, talvez, agora até o piloto, né, e o mestre fala, rapaz, vamos ouvir o camarada, porque eu não consigo mais controlar o barco, a minha técnica, sabe, todo o meu conhecimento de vento, de tempo, de tudo, não consegue mais controlar. Se não for o Deus que esse cara está falando, a gente vai morrer. Então eles ouviram a voz de Paulo. E trazendo para nós, eles seguiram a direção de Deus, porque Paulo representava Deus ali. Então eles seguiram a direção de Deus. Aquelas 276 pessoas não morreram porque eles seguiram a direção de Deus. Conselho para nós: siga as direções que Deus tem te dado. Pastor, quais são as direções? Onde eu encontro essas direções? Aqui. Você encontra aqui. Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável e desprezar diagnósticos, desprezar palavras de especialistas, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando para você crer em Deus, porque o nosso Deus é um Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não são como se fossem. O nosso Deus é um Deus de poder, sabe? E tem coisas que o homem não consegue fazer, a técnica não consegue fazer, o conhecimento humano não consegue realizar, mas nada é impossível para o nosso Deus. Siga as direções de Deus. Deus falou com você? Siga. Eles seguiram e eles tiveram sua vida preservada. Muitas pessoas morreram espiritualmente porque não seguiram as direções de Deus. Sabe? Seguiram outras direções. Talvez a direção do seu coração. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus falando, rapaz, não vai por isso aí não. Não faz isso não. Mas a vontade era tão grande. O desejo era maior do que a fé, do que a obediência. E pessoas morreram espiritualmente. Se perderam. Sabe, porque não te seguiram a direção de Deus. Então Deus traz um conselho para mim e para você hoje. Ei, ainda que pareça uma loucura, ainda que pareça uma insanidade, se Deus está falando com você, obedeça e siga a direção dele. Amém? Pastor, como é que eu sei que Deus está falando? Meu irmão, vai ter que estar em consonância com a Bíblia. Tem que ter consonância com a Bíblia. Então eu entendi, esse meu casamento está um naufrágio, eu vou largar esse homem. O que a Bíblia fala sobre isso? O que Deus uniu, o homem não separa. Eu vou matar esse meu chefe. O que a Bíblia Sagrada fala sobre isso? Tem que ter consonância com a Bíblia. Amém? Tem que estar alinhado com o que a Bíblia diz. Então siga as direções de Deus. Fique com a palavra de Deus. Amém? Eu hoje estava conversando com meu irmão ali estava na casa da minha irmã em Braslândia. E a gente conversando, falando um pouco, nós conversamos um pouco sobre a Arca de Noé, e quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei, né, que os especialistas fizeram o Titanic, né, os mestres, os pilotos, os técnicos, engenheiros fizeram o Titanic. Não é isso? O que aconteceu com o Titanic? Afundou, irmão. Aí vem um agricultor e constrói uma arca. Mas quem foi que deu a direção para ele? Deus. Ele seguiu as direções de Deus, as medidas, tudo certinho. O que aconteceu com a arca, irmão? Foi preservada. Toda a humanidade morreu, mas quem estava dentro da arca, o que estava dentro da arca, permaneceu em vida. E a arca não afundou. Siga a direção de Deus, ainda que pareça, sabe,
Noé era tratado como louco. Você está louco, cara, tu vai construir um barco, nunca nem choveu. Mas ele obedeceu, e durante 100 anos ele construiu um barco, que ele usou um ano só. A gente estava conversando hoje, imaginando os recursos da época. Porque não era você, hoje, para a gente construir um barco de madeira, você chega ali na madeireira, eu quero tantas tábuas de tantos e tantos metros, os caras vêm com a... sai aquela coisa mais linda, irmão. Agora você imagina, meu irmão, Noé, agricultor, ele devia ter enxada, né, machado. A embarcação era grande, eu não vou me recordar aqui, mas era mais de 100 metros de comprimento. Imagina aquele cara cortando a árvore, derrubando aquela árvore grande, pegando aquela árvore que é redonda, transformando aquela árvore em tábuas de tamanhos certos, sabe? Irmãos, 100 anos. 100 anos. Sabe? Mas o homem acreditou na palavra do Senhor. E ele seguiu a direção de Deus. Pessoas falando que ele era louco, mas ele seguiu, obedeceu e sua família foi preservada. A gente está falando aqui de vidas preservadas. Você quer vida na sua casa? Quer vida na sua vida? Siga a direção de Deus. Amém? Fique com a palavra de Deus. No verso 28, no capítulo 28, verso 1, fala que uma vez em terra, Atos 28, 1, uma vez em terra, verificamos que a ilha, eles chegaram numa ilha, chegaram em terra firme, eles verificaram que a ilha se chamava Malta. Fala comigo, Malta. A ilha se chamava Malta. Queridos, Malta, eu fui em busca do que significava Malta. Eu gosto de significado de palavras, me ajuda a compreender a Bíblia. Malta significa refúgio. Um dos significados de Malta é refúgio. E o outro significado de Malta é mel. Mel. Eu achei tremendo porque depois de uma situação de naufrágio, depois de uma situação de risco de vida ali, risco de morte, esses homens são levados para um lugar de refúgio. Depois de uma situação amarga, difícil ali, irmãos, esses homens são levados para um lugar chamado mel. Mel é o quê? Doce. Doce, 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 como mel. Amém? Então, sabe, quando nós seguimos as direções de Deus, Deus ele nos tira desses lugares amargos, difíceis, trabalhosos, e nos traz, irmãos, para esse lugar de refúgio. Para esse lugar, e o que é refúgio, né? Refúgio, Deus ele nos tira de um lugar amargo, azedo, salgado, e nos conduz para um lugar doce. E o refúgio, irmãos, refúgio é um lugar para onde se foge, para escapar de um perigo. Refúgio é um abrigo. Refúgio é um esconderijo. Refúgio é um lugar tranquilo que oferece paz e sossego. Deus nos tira dos lugares, irmão, de luta, de tribulação, e nos leva para esse lugar de paz, nos leva para esse lugar de sossego, para esse lugar de tranquilidade, para esse lugar de alegria. É isso que eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Se você tem vivido em alguma área da sua vida algo amargoso, algo que está realmente, sabe, ruim, algo que está tirando a sua paz, a sua tranquilidade, eu profetizo em nome de Jesus, que sob a direção do Senhor, você possa ser conduzida para este lugar de refúgio e mel, que hoje você chegue em Malta, que nesses dias você aporte em Malta, em nome de Jesus. E você, queridos, não somente esteja em Malta, mas eu achei interessante que ali fala bem assim: uma vez em terra, nós verificamos que estávamos em Malta.
Eles verificaram, eles analisaram, eles pesquisaram onde eles estavam. Eles procuraram saber onde eles estavam. Sabe? E eles verificamos que a ilha se chamava Malta. Por que eu estou falando isso para você? Porque tem muita gente que já está em Malta, mas não consegue perceber que está em Malta. Pensa que ainda está no lugar amargo. Pensa que ainda está no lugar de tribulação. Ei, dá uma olhada para o lado, dá uma verificada. Você está em Malta. Deus tem provido mel. Deus tem provido, sabe? Deus, através dos bárbaros, Deus cuidou desses homens ali, irmãos. Eles acenderam fogueira porque estava frio e chovendo. Eles deram comida. Eles ficaram 3 meses naquele lugar, sendo cuidados por aqueles homens. Eles ficaram 3 meses em Malta, sendo cuidados por aqueles homens, recebendo essa proteção, sabe? Recebendo essa provisão. Leite e mel remete à provisão do Senhor, a comida, a sustento. E tem muita gente que está em Malta, mas não verificou ainda, não percebeu, está com o coração tão amargo, está tão ingrato, que não consegue agradecer a Deus, sabe, não consegue olhar para trás e verificar do naufrágio que Deus te tirou. E onde você se encontra hoje, irmão? Esse era o momento de você dar um glória a Deus. Quando você se lembrar do lugar de onde Deus te tirou. E às vezes a gente está aqui, irmão, com o mel escorrendo para todo lado, protegido num refúgio em paz, numa rede, mas eu estou me sentindo, sabe, no naufrágio. Eu estou me sentindo o pior dos piores, reclamando da vida. Ei, dá uma olhada, verifica direitinho, você está em Malta. Você não percebeu, não? Deus te trouxe hoje aqui para falar isso para você. Você está em Malta, filho. Eu tenho cuidado de você. Ah, mas os bárbaros são cruéis. Deus usa os cruéis para cuidar dos fiéis. Deus tem cuidado de você. Você está em Malta. Fala para pelo menos 100 pessoas. Você está em Malta. O Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo, irmão, do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse é o lugar para onde Deus quer nos conduzir, um lugar onde Ele nos protege, um lugar onde Ele nos guarda. Atuzinho, Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso Malta. Deus é a nossa Malta e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza. Não são as embarcações, não são as coisas, mas Deus cuida de você. Aqueles homens estavam confiantes na embarcação, sabe, o mestre estava confiando na embarcação, mas Deus arrancou a embarcação foi destruída. Mas a vida deles foi preservada, sabe? Porque Deus é socorro, Deus é fortaleza, Deus é socorro bem presente na hora dos naufrágios. Amém? Ele é refúgio, Ele é Malta. Glória a Deus. E aí nós percebemos o cuidado, o amor de Deus, queridos. É o tema dessa palavra hoje. Eu vejo aqui o cuidado de Deus, o amor de Deus. Sabe? Agora eu pergunto, por que Deus vai cuidar da gente, irmãos? Por que Deus está cuidando de um cara igual eu? Comedor de arroz e feijão, irmão, e olha que eu como, sabe, pessoa cheia de limitações. Por que Deus cuida de você, irmão? Porque Deus tem propósito. Deus conta com você, Charlão. Deus contava com Paulo. Se você observar, Paulo, do momento em que eles quiseram prendê-lo, até aqui em Roma, eu fiz questão de ler os últimos versos do livro de Atos, até o último momento, ele pregava a palavra de Deus por onde quer que ele passava. Diante do rei Agripa, o cara falou, você está querendo me convencer? Ele falou, não somente o senhor, rei, o senhor e todo mundo está me ouvindo. Ele pregava a palavra, ele cumpriu o seu propósito. Então não é porque Paulo era bonzinho, não é porque nós somos bonzinhos, não. Deus, ele olha para mim e para você, ele vê potencial em nós, ele enxerga propósito em você. Deus conta com você. Deus conta com você.
Deus conta comigo para anunciar o seu evangelho. Que nós sejamos esses portadores de boa notícia. Evangelho é boa notícia. Que nós possamos levar essas boas notícias. E é bom demais, irmãos, ouvir boa notícia. Sim ou não? É horrível quando você ouve uma má notícia. Pastora, você está me mostrando, olha que gato, 400 pessoas, foi gatinho, lá no sul. É claro, vamos orar para Deus cuidar, mas é horrível você, a má notícia. Mas boa notícia é coisa gostosa de se ouvir. E o evangelho é boa notícia. Amém? E Deus conta com você para levar. Paulo, ele tinha um destino. Qual era o destino de Paulo aqui nessa ocasião? Roma, fala comigo, Roma. Esse naufrágio poderia ter interrompido ou impedido que Paulo alcançasse o seu destino. Mas não. Deus cuidou até disso, irmãos. Sabe? O texto fala que ele ficou 3 meses em Malta. E aqui eu quero trazer um outro conselho para nós. Malta é o quê? Refúgio o quê? Fala mais alto. Malta é o quê? É bom tá nesse lugar de refúgio? É bom estar no lugar de mel? Mas eu tenho uma notícia para você. Ele só ficou 3 meses lá. O que eu aprendo com isso, irmãos? Tem gente que quer viver no refúgio e no mel a vida toda. Acha que a vida não tem luta. Acha que a vida não tem tribulação. Acha que a vida não tem naufrágios. Acha que a vida não tem problemas. Quer ficar no mel o tempo todo, né? Tem sabor de mel, né, pastora Cida? Quer ficar no mel. Ei, Paulo ficou só 3 meses. Amém? Deus cuidando, tudo que eu falei aqui para vocês. Então eu quero te dizer, faz parte da nossa vida. João no capítulo 16, no último verso do capítulo 16, fala que neste mundo nós teríamos aflições. Então, não é se eu vou ter aflições, mas é quando elas vão chegar. Mais cedo ou mais tarde, um naufrágio vai acontecer. Mas se eu estiver sob a direção do Espírito Santo de Deus, eu vou para Malta e lá eu vou ficar o tempo necessário para que eu possa continuar a minha viagem rumo ao meu destino. E sabe o que era o destino de Paulo? Era ser preso lá em Roma, irmãos. E ele ficou preso lá em Roma. Ele poderia ter aproveitado e mas não, a Bíblia Sagrada fala que Deus queria ele em Roma. Aqui no texto fala isso. E Deus então levou eles. Deus fez com que ele chegasse ao seu destino, né? Deus nos faz chegar ao nosso destino. Não há naufrágios, não há estruturas quebradas, defeituosas que vão nos impedir de alcançar o nosso destino, se nós estamos seguindo a direção de Deus. Deus proveu, queridos, para Paulo, Deus proveu uma embarcação nova. Fala comigo, uma embarcação nova, uma embarcação apropriada para conduzi-lo até Roma, irmãos. No capítulo 28, verso 11, Artuzinho, lá fala que Deus ele providenciou, Deus ele proveu uma embarcação adequada para os conduzir ao seu destino. Então, o destino de Paulo, a viagem de Paulo, ela não ficou incompleta, ela não foi interrompida pela circunstância. Ei, que você chegue no destino que Deus tem para você. Sabe, que as circunstâncias difíceis não interrompam, não te impeçam. Acredite, se a estrutura quebrou agora, se o barco afundou agora, Deus é poderoso para prover uma embarcação nova para você, para prover, sabe, um instrumento novo, para que você, uma estrutura nova, para que você alcance, para que você chegue até o seu destino, irmão, e você possa subir e vencer, sabe, subir no pódio e alcançar a sua vitória. Não desista. Amém? Acredite, Deus tem uma embarcação nova para te conduzir ao seu destino. Deus tem, irmão, uma embarcação nova para você. Deus tem. Amém? Eu profetizo sobre nós aqui, queridos, embarcações novas. Eu profetizo embarcações novas. Vai recebendo aí, irmão.
Eu profetizo sobre a tua vida uma nova vida em Cristo Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida um casamento curado, restaurado, transformado, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida uma família restaurada, fortalecida, firmada em Cristo Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida um ambiente profissional produtivo, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida uma vida ministerial pujante, abençoada, abundante, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre nós como igreja, uma igreja relevante, uma igreja atuante, uma igreja realmente que transborde a graça do Senhor Jesus Cristo, por onde quer que nós estejamos. E se for necessário mexer em estruturas precisam passar, elas sabem, tem estruturas que se tornaram obsoletas, foi muito bom enquanto durou, mas se for necessário que nós realmente ajustemos e que nós tomemos posse dessa embarcação nova que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, para que nós realmente sejamos esta igreja atuante, pujante e relevante para a glória do Senhor. E aí o texto fala que Paulo entrou nesse barco, eu nem li o texto, né? Está lá, está na Bíblia. Eles ficaram 3 meses e aí foi providenciado um barco, eles foram colocados nesse barco, esse navio alexandrino, e eles chegaram lá, embarcação. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema, enfim, essa embarcação os conduziu ao seu destino. Essa nova embarcação, os conduziu a esse destino. Enquanto eles estiverem em Malta, irmãos, eles não ficaram só recebendo, Eu me lembrei aqui agora, eu preciso falar isso para você. Porque Malta, por mais que represente esse lugar de proteção, esse lugar onde tem suprimento, não pode ser um lugar de improdutividade, não. Ali a Bíblia Sagrada fala que eles oraram. O pai de Públio passou mal e ele estava com a diarreia. Paulo foi lá e orou por eles. E aí os moradores viram que Paulo orou e aquele homem ficou curado. Trouxeram todos os doentes. Paulo orou por eles e todos foram curados, irmãos. Todos foram curados. Quantos querem ser usados dessa forma, irmãos? Outra coisa que me veio aqui, daqui a pouco eu volto para cá, foi que quando Paulo pega aqueles gravetos, né? Eu achei legal isso aqui, que ele não ficou só esperando também. Eu vou esperar os bárbaros, eles estão preparando a fogueira para mim. Não. Paulo foi catar madeira também, irmão. Paulo foi trabalhar, foi pegar as madeiras e pegando lá aquelas, eu esqueci o nome agora daquele graveto, e no meio daquele graveto veio uma víbora, ele jogou lá, a víbora fugindo do fogo, mordeu a mão dele. E naturalmente falando, o que aconteceria? Morte. E o texto fala bem assim, que os bárbaros ficaram olhando, falaram que ele realmente era um homem mau e tal, mas eles ficaram olhando para ver assim, vai morrer a qualquer momento, vai cair duro a qualquer momento. Quando eu estava pensando nesse texto, eu falava bem assim, olha, quando você estiver sendo usado por Deus, muitas pessoas vão olhar só para ver, vão criar expectativa de queda para você. Uma hora ela vai cansar, uma hora eu quero ver até onde esse crente vai, uma hora ele vai cair duro, uma hora, irmãos, mas o que aconteceu? Deus cuida. Então se Deus mandar, vá. Se Deus falar, entra, entre. Se Deus falar, entre nesse barco, entre no barco. Se Deus falar, libere a palavra, libere a palavra. Pastor, mas o risco. Eu já tive a oportunidade de pregar para pessoas. Uma vez eu estava pregando lá no assentamento. Uma época que o assentamento estava bem perigoso. Quem conhece o assentamento lá sabe disso. E tinha um camarada famoso, um matador famoso lá. E a gente fazendo evangelismo, eu fui pregar para esse cara. E quando eu cheguei ali, pregando para um indivíduo, aí Deus tem misericórdia, né? Ele começou a chorar. O meu sonho era ter uma vida igual a de vocês. Eu queria ser uma pessoa que pudesse andar livre. Mas olha aqui como é que eu ando. Aí meteu a mão assim, cara, do meu lado. Pegou e puxou uma pistola em cima aqui eu tenho que ficar assim. Eu falei, eu tenho que andar assim, irmão. Ele pegou do outro lado um facãozão desse tamanho. Porque se eu vacilar, os caras me matam. Irmãos, eu não sei nem como é que eu entrei ali. Eu sei que eu entrei, preguei o evangelho e saí.
E o cara ainda recebeu a palavra, chorou, abriu o coração. Eu não sei mais o que aconteceu, depois eu sei que ele foi preso, mas eu não sei como é que a vida como é que se aconteceu, o que aconteceu, qual foi o destino. Realmente era alguém muito perigoso mesmo ali em Brasília, eu esqueci o nome dele agora. Mas quando Deus manda, Ele cuida. Deus manda, Ele cuida. Amém? Então Paulo chegou em Roma, eu quero finalizar por aqui. Paulo chegou em Roma. Cheguei no meu destino. Quantos querem chegar no seu destino, irmão? Você vai chegar no seu destino. Em nome de Jesus. Cheguei no meu destino, e agora? E agora, irmãos? E agora, nos versos 23 a 25, nos últimos versos que eu li aqui, não sei nem se era 23 a 25, não. Os versos 30 a 31, 30 e 31, eu anotei errado. Paulo prega em Roma. Quando Paulo chegou ali no seu destino, de cara, quando ele chegou em Roma, foi permitido que Paulo, no verso 16, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, e tendo em sua companhia um soldado. Então ele foi permitido, mas ele não foi para cárcere, foi permitido ele morar por sua conta. Então ele alugou um local e ele permaneceu naquele lugar, vivendo a sua vida. 3 dias depois ele chama os irmãos lá de Roma e fala: olha, cara, eu fui mandado para cá por isso e tal, os irmãos estão querendo me matar, os judeus estão querendo me matar. Aí os irmãos falam: rapaz, não chegou nada para nós aqui não. Não chegou nenhuma carta, nenhum comunicado, sabe? O que aconteceu, irmãos? Paulo ficou lá, morando na casa dele por 2 anos, e o texto fala que ele, por 2 anos, versículo 30, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus mandou Paulo para aquele lugar, porque Deus tinha um propósito naquele lugar. Então o livramento do naufrágio, o livramento da víbora e todos os demais livramentos, não é porque Paulo era bonzinho, é porque Deus contava com Paulo. Deus tinha um propósito na vida de Paulo, os livramentos que Deus proporcionou na sua vida, sabe, as vitórias que você teve, você está aqui hoje. Eu quero te dizer, Deus conta com você, igreja, Deus conta comigo, Deus conta conosco. E Paulo pregava ali, irmãos, por 2 anos, ensinando com liberdade, sem nenhum impedimento, você entende? Então chegou no lugar, e agora? Cheguei no meu destino. Tem que chegar no seu destino, irmão, e falar: Deus, o que o Senhor quer comigo nesse lugar? Por que eu estou nesse hospital? Por que eu estou nessa cidade? Por que o Senhor me trouxe para essa unidade? Por que o Senhor me trouxe para esse quartel? Por que o Senhor me trouxe para essa quadra? Por que o Senhor me trouxe para essa região? O que o Senhor quer fazer nesse lugar? Se nós formos analisar, irmãos, o que parecia, né? Eu até estava vindo cantando no carro ali com os meninos. Aquilo que parecia ser para a morte dele, o conduziu para anunciar o evangelho em Roma. Ninguém dos discípulos e dos apóstolos tinham chegado até Roma. Paulo foi o primeiro. O evangelho chegou naquele lugar, nós estamos lendo isso agora em Romanos. O evangelho chegou naquele lugar por pessoas que passaram por ali. Ou alguns historiadores dizem que talvez alguém que estava no dia de Pentecostes, que morava na região, levou o evangelho até ali, mas os apóstolos não tinham ido até aquele lugar. E Deus então conduz Paulo até Roma. E ele passa 2 anos ali, instruindo pessoas, pregando o evangelho e falando de Jesus Cristo. Amém? Aquilo que parecia ser o fim para Paulo, redundou em glórias a Deus. Foi preso, passou por tribunais, apelou a César, mas por onde ele passou, ele anunciou o evangelho com ousadia e graça, cumpriu o seu propósito. E eu finalizei aqui com a seguinte frase: batatinha, brincadeira, chegou a nossa vez. Fique de pé nessa noite, por favor. Chegou a nossa vez. Nós somos os Paulos deste tempo.
Amém? Nós somos os Paulos desse tempo. Entenda. Talvez Deus te mande para algum lugar que você não queira estar lá, ou você está indo por um motivo que não é o motivo mais acertado. Mas acredite, Deus tem propósito ali. Amém? Talvez você não está entendendo por que esse tempo todo no hospital. Mas Deus tem propósito ali. Talvez você não está entendendo porque você pediu essa transferência há tanto tempo e ela não sai. É porque Deus tem propósito ali. Deus tem propósito ali. Então, meus amados, que nós aprendamos com essa situação. Que nós pratiquemos todos esses conselhos. Deus cuida de você. Deus tem cuidado de você. Amém? Glória a Deus.